falar sobre a destruição do templo e de Jerusalém. Que hoje nós vamos falar sobre a destruição quando Jesus falou para os seus apóstolos, né? O que ia acontecer depois da ida dele, né? Aí, depois da morte e da ressurreição dele. Hoje nós vamos falar sobre ela, a destruição de Jerusalém, e do templo e a destruição de Jerusalém, que se encontra em Mateus 24, do versículo 1 ao versículo 24, que fala assim: quando Jesus, tendo saído do templo, se afastava, aproximaram-se os discípulos para lhe mostrarem as construções do templo. E Jesus respondeu-lhes: vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não será deixada aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Tendo depois ele sentado no Monte das Oliveiras, aproximaram-se os discípulos em particular e disseram-lhe: dize-nos quando acontecerão essas coisas, ou qual será o sinal da sua vinda e do fim do mundo? Respondeu-lhes Jesus, né? Cuidai que ninguém vos seduza, porque muitos virão em meu nome e dirão: eu sou o Cristo, onde seduzir a muitos. Ouvireis falar de guerra e de rumores de guerra. Cuidais, não vos assusteis, pois isso tem de acontecer, mas ainda não é o fim. Levantar-se nações contra nações e reino contra reino, e haverá fome, peste e terremotos em diversas regiões, mas todas essas coisas são apenas o início das dores. Então vos entregarão aos suplícios e vos matarão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Então muitos se escandalizaram, denunciar-se-ão reciprocamente e odiar-se-ão uns aos outros. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por isso, ter multiplicado a iniquidade, esfriarão-se-á a caridade de muitos, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Esta boa nova do reino será pregada em todo o mundo como testemunho a todas as gentes, e então virá o fim do mundo. Quando, pois, virdes abominações, desolações, já anunciada por Daniel, instaladas no lugar santo, quem vê, entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o terraço, não desça a tomar as coisas da sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar o manto. Ai das mulheres grávidas e das lactantes. Naqueles dias, orai para que a vossa fuga não se efetue no inverno e nem em dia de sábado. Porque então haverá tribulações tão grandes como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem mais haverá. E se aqueles dias não tivessem sido abreviados, ninguém se salvaria, mas por amor dos eleitos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser: eis, Cristo está aqui, ou ei-o ali, não acrediteis, porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios tão grandes a ponto de enganar, se fosse possível, até os eleitos. Vide que eu vos predisse. Portanto, se vos disseram: ele está no deserto, não vades lá. Ele está em casa, não acrediteis.
Porque assim como o relâmpago sai do Oriente, brilha até ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Onde quer que esteja o cadáver, aí se ajuntarão as águias, né? Então Jesus falou isso tudo para os apóstolos, né? Lá quando ele saiu, né? Então Jesus explicou. Agora eu vou ler a interpretação desses versículos do 1 até o versículo 26, 27 e até o versículo 28. Então aí eu vou ver essa interpretação que eu li, né? Agora eu vou ver a interpretação e que as interpretações falam sobre essa destruição de Jerusalém e como aconteceu. O versículo 1, agora eu vou ver a interpretação. Do versículo 1 e ao versículo 2 fala assim: Jesus saiu do templo, aonde não mais entraria, talvez pela porta oriental, um pouco antes do pôr do sol, a fim de passar a noite fora de Jerusalém, talvez no Getsemane ou em Betânia. Os apóstolos aproveitaram a ocasião para fazer notar a grandiosa e a solidez da construção do templo. Jesus prediz a destruição do templo, predição que se verificou à letra cerca de 40 anos mais tarde, no ano 70. Quando o templo, não obstante as ordens em contrário de Tito, foi completamente arrasado, Juliano, o apostata, querendo dar um desmentido a Jesus, tentou no ano 362 reconstruí-lo. Mas como atesta o historiador pagão Amiano Marcelino, historiador, ergueram-se do solo globos misteriosos de chamas e um grande terremoto acabou por destruir tudo. São Marcos nomeia os discípulos que interrogaram a Jesus em separado: Pedro, Tiago e João e André. Se encontra em Marcos 3, 13, versículo 3. A pergunta é dupla sobre o templo de Jerusalém e sobre o fim do mundo. Jesus responde a ambas as partes, por partes, do versículo 4 ao versículo 14. Na sua resposta, Jesus começa por indicar os sinais e os acontecimentos precursores do fim do templo e da cidade, a fim de pôr os discípulos sobre aviso. Tudo se verificou plenamente antes da destruição de Jerusalém. Por do Messias houve agitações e sobreversões políticas, guerra entre os povos e terremotos, né? Epidemias contagiosas e fome. Teve muitas epidemias contagiosas e fome, muita fome que teve lá. A religião cristã, perseguida dentro e fora e a Palestina, vê muitos dos seus filhos selarem a fé com o próprio sangue, mas como acontece em tempo de guerra, tempos de perseguições, alguns apostataram e abandonaram a fé. A boa nova de Jesus Cristo já se tinha difundido entre os povos todos, como afirma São Paulo em Romanos 1, no versículo 17. Agora o versículo 15 fala assim: a abominação desoladora a que Jesus alude, predita por Daniel no 9, no versículo 27, outra coisa não é senão uma horrenda
profanação do templo, como se deu no ano 69 depois de Cristo, por obra dos zelosos partidos e de fanáticos exaltados, chamados depois sícaros, que praticaram delitos e matanças horríveis. Quem vê, quer a profecia de Daniel, quer essa passagem do Evangelho, entenda que está próximo o fim. No versículo 16 ao versículo 20. Tão logo os cristãos da Judéia viram esses sinais reveladores, fujam depressa para as regiões montanhosas, a fim de se porem a salvo. Por isso, quem estiver sobre o terraço, fuja pela escada externa, sem sequer entrar em casa para tomar alguma coisa. Quem estiver no campo, fuja com as roupas de trabalho. Deus queria que não tenha que fugir no inverno, quando os caminhos são difíceis e lamacentos, ou em dia de sábado, porque nesse dia os judeus não podiam caminhar mais de 2.000 covades, cerca de 900 metros, né? Então eles não podiam caminhar mais de que 2.000 covades, cerca de 900 metros, porque a lei não permitia que eles caminhassem no sábado, né? Muito, né? A cerca de 900 metros. No versículo 21 fala assim: o historiador José Flávio escreve dessa tribulação tão grande do povo judeu, as desventuras de todos os povos, sucedido desde o início dos séculos, parece-me ficar aquém dos judeus, guerra judaica, né? Em consideração aos seus eleitos, isto é, aos cristãos, movida por sua fé e orações e providências, abreviou o tempo da calamidade. Os cristãos, lembrando-se da pregação de Jesus, retiraram-se em tempo do outro lado do Jordão, como narra Eusébio, o historiador. As palavras, vide que eu vou predisse, como aparece mais claramente em Marcos 13, no versículo 23. Encerraram a predição a respeito do templo de Jerusalém. O que se segue no versículo 26 e no versículo 28, é de São Mateus aqui, inclusive de Mateus em Lucas 17, no versículo 26 e 27, pertence a outro discurso. Pertencente aqui é o posto como transição para a predição do fim do mundo. No versículo 24 ao versículo 28, e o versículo 28 é um provérbio, né, que exprime o fluxo de muitos a um ponto de encontro aqui em torno de Cristo juiz, né? Então, teve calamidade, teve muita peste, teve terremoto, teve fome, né? E muita guerra, né? Então, naquela época, né? Então, aí aconteceu nos anos 69 e nos anos 70, né? E ela começou mais ou menos as guerras nos anos 66. Aí foi vindo as guerras, foi a matança, né? E aconteceu com a destruição de Jerusalém, do templo, e a destruição de Jerusalém. Aquela guerra, muitos, né? Então Jesus veio para destruir o templo, né? Tudo que depois da morte dele, 40 anos. Em São Lucas 21, e no versículo 24, fala assim: o fim do mundo, né? No versículo 24, fala assim: cairá o fio da espada. Lucas 21, no versículo 24. Cairão o fio da espada, cairão cativos para todas as nações, e Jerusalém será calcada pela
os gentios, até se cumprirem os destinos das gentes. Então, agora eu vou ver sobre a interpretação desse versículo. Ele está incluído lá na destruição de Jerusalém. Contendo preciso e pormenorizado, Jesus descreve os males terríveis que desabarão sobre Jerusalém e sobre o povo hebreu, por causa da guerra dos anos 66 até os anos 67, que houve uma guerra muito grande lá entre os povos, que era nação naquela época, né? Muitos povos. Calcula-se que mais ou de 1 milhão de judeus morreram ao fio da espada, né? Nessa guerra, muitíssimos pereceram de fome e os superstistas foram levados cativos para todas as províncias orientais do Império Romano. Então, aquele povo, aqueles que ficaram, aquele povo foi todos cativos, né? Foi preso cativo nas províncias romanas. Foi todos, né? Os que sobraram, que ficaram, né? Foi todos lá. Mano, os destinos, né? Tempos das gentes são o chamamento ao Evangelho, né? E a admissão no reino de Deus. E se completarão quando, como se exprime São Paulo no Romanos 11, no versículo 25 ao 26, a massa dos gentios tiver entrado na igreja. E assim todo Israel será salvo, abraçando a fé em Cristo, então será a redenção plena e verdadeira de Jerusalém. Então, quando isso vai ser no fim do mundo, né? Quando o gentio tiver tudo abraçado, né? Aí vai vir a redenção do mundo. Agora, em Mateus 16, no versículo 28, né? Fala assim, Mateus 16, no versículo 1. Em verdade, eu digo que alguns dos que estão aqui não morrerão antes de ver o Filho do Homem vier no seu reino. Então, Jesus avisou, falou para os discípulos, em verdade eu digo que alguns dos que estão aqui não morrerão antes de ver o Filho do Homem vir no seu reino. A interpretação desse versículo 28, que fala assim, como se nota pela diferença de linguagem, é mais ainda pelo texto paralelo a de Marcos 9, no versículo 1. Fala-se aqui de uma vinda do Filho do Homem, diferente do versículo precedente, pois toda a intervenção extraordinária de Deus no curso dos acontecimentos humanos é chamada, na linguagem bíblica, uma vinda de Deus a ser. Esse vem para castigar, chama-se um juízo divino, se encontra Isaías 3, no versículo 14. Assim Jesus veio para o seu reino, quando, com a destruição de Jerusalém e do templo, nos anos 70 depois de Cristo, né? A igreja cristã triunfou da oposição judaica. Então, Jesus veio, na época da destruição, ele veio para assistir a destruição. Ele veio, mas ele veio invisível, né? Ele veio, falou que algum deles não morreria sem ver o reino do céu e acabar, fazer o seu efeito, né? Dar o início do reino do céu. Mas já iniciou o reino do céu quando Jesus nasceu, ele já veio o início. Mas aí já iniciou, que acabou tudo, o tempo, acabou a destruição de Jerusalém, acabou tudo. Aí já não existe mais, né? E em Marcos 9, no versículo 1, fala assim, e disse-lhe, em verdade eu vos digo, há alguém aqui presente que não morrerá antes de ver chegar o reino de Deus, vindo na sua potência.
Então, o apóstolo Marcos também escreveu: com a vinda do reino de Deus, a interpretação, com a vinda do reino de Deus, Jesus quer indicar o estabelecimento da sua igreja, o qual seguirá a destruição de Jerusalém e do templo e a consequente dispersão das nações judaias. Então foi todo dispersado, né? Naquelas guerras, todo mundo correu um para um lado, para o outro. Em guerras, assim, foi o tumulto, né? Um correndo, né? O medo, né? Então, da judaica. Se encontra aqui em Mateus 16, 28, nós já tínhamos visto e interpretado. A potência que se manifesta nessa derrocada são os estrepitosos efeitos da cólera divina como castigo dos judeus incrédulos, e os prodígios e carisma que acompanharam a primeira difusão do Evangelho. Então, quer dizer que naquela primeira difusão do Evangelho, o carisma, aquela difusão, então teve milagre, muitos milagres, prodígios, porque os apóstolos estavam cheios de potência do Espírito Santo para fazer esses milagres. Então teve milagres, muitos milagres, com a potência. Então o reino do céu já foi preparado e pregado para que eles fizeram aquela guerra, né? Então os apóstolos fizeram muitos prodígios, milagres, mas foi muito grande, né? Muitos. E muitos apostataram a fé, né? Muitos, né? Mas os que ficaram até o final, esse conseguiu a salvação. Então, naquela época, muitos aceitaram Jesus, né? E aproveitaram aquela força dos evangelhos, né? Então, irmão, e é muito importante nós fazer aqui, porque é uma potência, né? Então agora eu vou falar aqui se encontra em São Marcos aqui, sobre o fim do mundo. Eu vou ler só um versículo e vocês prestem bem atenção que muita gente está falando que está chegando a hora do fim do mundo, tudo, né? Mas Jesus não deu para ninguém. Presta bem atenção aqui. Fala assim, acerca daquele dia, São Marcos 13, no versículo 32. Fala assim, São Marcos 13, versículo 32. A necessidade da vigilância, que fala assim, acerca daquele dia e daquela hora, ninguém sabe nada, nem os anjos do céu, nem o Filho, exceto o Pai. Ninguém sabe a hora, ninguém sabe nada. Nem o Filho, nem os anjos, só o Pai. A interpretação desse versículo é assim: ninguém sabe nada, nem o Filho serve para passagem da qual os arianos abusaram, e não menos os racionalistas modernos para negar a divindade de Cristo, mas que, bem analisada, demonstra exatamente a contrário. Com efeito de um exame atento, se deduz que Jesus transcende a todas as criaturas, não excluindo os anjos, que não é um simples filho adotivo, como são os anjos, os homens, mas o verdadeiro e natural Filho de Deus, a quem o Pai comunica a própria natureza e, por isso, o próprio poder e a ciência. Com essa afirmação, Jesus quer apenas dizer que ele não teve a missão de revelar aos homens o dia do juízo final. Aos apóstolos disse, de fato, pouco antes de subir ao céu, não está em vós conhecer os tempos e os momentos que o Pai reservou ao seu poder. Em Atos 1, versículo 17. Esse conhecimento, que é comum às outras pessoas,
da Santíssima Trindade, Jesus o atribui em particular ao Pai, por razão de sua propriedade pessoal, é que o Pai, o Pai é a origem das outras duas pessoas, e nele estão, por isso, como na fonte, os atributos divinos. Então é só o Pai que tem e sabe o dia e a hora da destruição do fim do mundo. Ninguém sabe nem o dia e a hora, porque o final dos tempos que surgirão, os judeus já sabiam porque Jesus falou para eles na época. Então, agora não sabemos a hora, agora nós vamos ver a hora é quando toda a classe de gentios tiver entrado dentro da igreja. Aí sim, aí Jesus vai vir e vai salvar todo o Israel, né? Como está escrito lá em Romanos. Então, irmãos, é muito importante nós aprender o que Deus quer falar conosco sobre essa é a destruição de Jerusalém. Então, irmãos, vamos ficar atentos e vamos prestar bem atenção nas letras e no Evangelho de Cristo e nas palavras de São Paulo escreveu para nós ouvir e obedecer elas em nome de Jesus. Amém?